Queria te convidar a ficar de pé para nós lermos o texto bíblico. Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 13. Eu acho que está projetado no telão, vai ser projetado. E a gente vai ler juntos, tá bom? Vamos ler lá no telão, Salmo número 13. Vamos lá. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para eu não adormeça na morte, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, e cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Pode se assentar. Hoje nós estamos começando, eu estou tendo a alegria de começar uma série aqui, né, de estar compartilhando, de estar nesse tempo aqui, compartilhando com vocês, a primeira mensagem de uma série que nós vamos tratar durante todo esse mês. A série é Elevo os Meus Olhos, Salmos que Curam a Alma, tá joia? E durante todo esse mês a gente vai estar tratando sobre esse tema, as mensagens vão ser direcionadas no livro de Salmos. Inclusive no aplicativo da igreja, todos os dias vai ter um salmo para você fazer, um devocional que foi preparado para você estar meditando. Então te aconselho, se você não tem um aplicativo da igreja ainda, vai lá no Play Store, no Apple Store, baixa o aplicativo, Alicerce, né, e lá vão ter devocionais diários durante todo esse mês de setembro, dentro dessa série Eleva os Meus Olhos. O objetivo da série é juntos nós lançarmos um olhar sobre momentos de sofrimento e abalos emocionais, dores, perdas, frustrações, enfim, entendermos que mesmo durante esses momentos, Deus deseja nos proporcionar crescimento e nos levar a um nível mais profundo de relacionamento com Ele. E isso pode parecer ambíguo, mas a grande verdade é que sempre que passamos por um momento de enfrentamento, Deus está nos dando uma oportunidade de mergulharmos mais fundo nele e termos uma revelação nova, experimentarmos uma manifestação nova de Deus nas nossas vidas, que até então nós não experimentamos. E assim, a nível de informações gerais, eu queria dar só algumas informações gerais, como a gente vai trabalhar um mês inteiro o livro de Salmos, só informações gerais. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos. Significado: cânticos na Septuaginta, né, que é a tradução do Velho Testamento para o grego, ou livro dos louvores, que é a tradução, é o significado dado na Bíblia hebraica, na Tanakh, né? Foram escritos durante um período de aproximadamente 1000 anos, e diversos autores, como Davi, Asaf, Salomão, os filhos de Corá, inclusive o Salmo 90 é atribuído a Moisés, enfim. E tem autores desconhecidos também, que não se tem a exatidão de quem os escreveu. Porém, de forma prática, os salmos são expressões da alma desses personagens. O salmo é um momento de intimidade desses personagens bíblicos. É um momento onde essas pessoas foram de forma transparente, sem máscaras, se colocaram diante de Deus. A gente vai ver muito, o principal escritor de salmos é Davi. Então Davi constantemente ele se apresenta diante de Deus, sem religiosidade, sem título, despido de tudo, e ele abre o coração dele. E ali esses personagens abrem o quê? Suas dores. Eles expressam o quê? Dores, lamento, gratidão, momentos de adoração, orações de arrependimento, declarações de esperança e confiança em Deus. E hoje o salmo, tema desse sermão hoje, foi escrito por Davi em um momento de angústia e perseguição da vida dele. Não se sabe exatamente precisar em que momento, mas Davi,
ele passou uma boa parte da vida dele sendo perseguido, em torno de 10 a 13 anos, sendo perseguido por Saul, o rei de Israel, a quem ele serviu. E em muitos momentos Davi canta, ele abre o coração, tem momentos de intimidade com Deus, onde ele abre o coração, e um desses momentos é o Salmo 13, e esse salmo ele se divide em 3 partes: lamento e aflição, os 2 primeiros versículos, clamor de Davi, um clamor, e os 2 últimos, consciência da presença e do cuidado de Deus. Então o Salmo 13, ele reflete um momento de aflição, um momento de clamor e um momento de consciência e entendimento de Davi, de que Deus estava com ele, mesmo naquele momento difícil. E o título da mensagem hoje é, eu só quero fazer, na verdade, algumas considerações em meio ao sofrimento. Eu vou me ater um pouco mais nesse primeiro ponto, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nesse primeiro ponto, quero que você tenha paciência, e compartilhar o que Deus colocou no meu coração. O sofrimento, Deus está além do sofrimento, mas a verdadeira cura, a gente às vezes precisa mergulhar e ir mais fundo, para que haja uma cura genuína. No dia que nós aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida, nosso espírito é selado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos selados para a redenção. Mas tanto o espírito precisa continuar sendo desenvolvido em Deus, como a nossa alma precisa ser curada, tratada, trabalhada, restaurada de tudo que nós passamos em um momento em que nós não conhecíamos essas verdades. E muitas vezes nós chegamos nessa caminhada do Evangelho, e acredite, para a gente cumprir essa caminhada da forma que Deus planejou, a gente precisa ser curado. A gente vai precisar olhar para situações difíceis das nossas vidas e tratá-las. Esses momentos são desagradáveis, às vezes, sabe, mexer em algumas coisas que às vezes dói, mas está doendo, porque ainda não foi tratado no nível que deveria ser tratado, só que isso vai irradiando na nossa vida, e às vezes a gente não entende alguns comportamentos que temos, alguns posicionamentos, porque algumas coisas na nossa vida não rompem, literalmente não rompem, travamos e paramos em uma estação. Então hoje eu vou um pouco mais fundo, eu vou colocar um espelho aqui na frente, não um espelho de acusação, e eu quero que você olhe para esse espelho e não direcione esse espelho para quem está do seu lado, para o seu cônjuge, para a sua família, mas para você. E se está tudo bem com você, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas talvez hoje você vá olhar para algumas coisas aqui e vai identificar, realmente, eu estou me vendo, eu estou identificando essas situações, e não que essas situações não tenham acontecido conosco. Algumas das coisas que eu vou mencionar aqui, elas aconteceram com todos nós aqui, com todos, mas isso durou um dia, durou uma semana, duraram alguns momentos da nossa vida, e superamos e seguimos, mas algumas delas não foram superadas, e elas estão nos travando. Então é com esse olhar que eu quero que você enxergue esse primeiro momento que a gente vai ter aqui. Eu vou tentar ser objetivo, vai ser um momento mais didático, tá? E o primeiro ponto da mensagem, a mensagem vai ter 3 pontos, mas eu vou me alongar um pouquinho nesse primeiro ponto. O primeiro ponto da mensagem é: não negue e nem supervalorize a dor. Repita comigo: não negue e não supervalorize a dor. Os 2 primeiros versículos, Davi, ele reconhece, ele não está negando a dor que ele está sofrendo, ele não está negando o momento de perseguição da vida dele. Ele diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando? Para sempre? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Perceba que ele está num momento de aflição, ele está sofrendo, Davi está tendo um enfrentamento. E alguém já disse que o que realmente nos enclausura não é a opressão que vem de fora, mas a amargura que vem de dentro do nosso coração. Essa é capaz de nos aprisionar, nos paralisar e nos deixar presos em uma estação da nossa vida. Você já se sentiu abandonado, sozinho, com a sensação de não ser ouvido por ninguém, nem por Deus? Essa é a vida de verdade. Talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos assim. Talvez nesse período, nessa estação da sua vida, você esteja se sentindo assim.
E assim, por quê? Porque todos nós passamos por sofrimentos. A vida, ela nos arranha. A caminhada tem seus arranhões, tem seus tropeços, tem suas dificuldades. E hoje eu não estou falando de termos, a gente usa uma expressão, né? Ter o couro fino, não. Sabe, ser uma pessoa dodói. E a gente precisa caminhar em maturidade. Tem pessoa que é muito sensível, né? Você não falou no ambiente da igreja, você não falou, você não deu atenção, a pessoa se fere. Hoje as redes sociais, né? Se você não curte o post, se as pessoas, você posta alguma coisa, nossa, o pastor não curtiu o meu post, você fica magoado, ele curtiu de fulano, não curtiu o meu. Eu não estou falando nesse nível de sensibilidade, isso é imaturidade, isso não é sensibilidade nem dor. A gente precisa passar desse nível. Eu sei que a gente tem relacionamentos hoje muito virtuais, mas tem pessoas que extrapolam o limite da saúde nesses relacionamentos. Eu estou falando de dores, de perdas, de ausência, de abuso. Você teve ausência de figuras paterna, materna na sua vida. Você teve uma quebra no seu relacionamento, no seu casamento. Você passou por uma ferida, sabe? Te feriram. Você sofreu um abuso na sua vida. Você foi depreciado, você foi rejeitado, você se sentiu em muitos momentos da sua vida abandonado e sozinho. Deus sabe por quê. Eu estou falando de dores. E o escritor do Salmo 13 é Davi. Davi passou por dores. Davi, o rei Davi, ele mesmo que foi escolhido para ser rei de Israel. Preste atenção. Davi, entre 7 irmãos, Deus um dia fala para Samuel: vai à casa de Jessé, porque eu tenho rejeitado Saul. Porque Saul ele estava mais, um dos motivos pela rejeição de Saul é porque Saul, ele tinha mais interesse em agradar as pessoas, estar bem com as pessoas do que estar bem com Deus. E Deus disse para Samuel: eu rejeitei Saul, escolhi um novo rei para Israel. Vá à casa de Jessé, e eu vou te falar quem você deve ungir. E ele chega à casa de Jessé e fala: cadê os teus filhos, Jessé? Passe os teus filhos aqui. E aí, obviamente, Jessé vai e chama o seu filho primogênito, o maior, aquele que ele realmente acreditava ter mais potencial, Eliabe. E ele passa por Samuel, e o Senhor fala a Samuel: não é este. E o Senhor diz no coração de Samuel: não se atente para a aparência dele, porque o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. E passa Eliabe, e passa Abinadab, e o Senhor fala: não é esse. E passa Samar, e não é esse. E passam 7 filhos de Davi, 7 filhos de Jessé. E por fim ele fala: acabaram os teus filhos? Falou: tem um pequenininho lá, a gente nem lembra dele. De vez em quando a gente até esquece dele. Vai embora, esqueceram de mim. O filme foi inspirado em Davi. Fica lá no meio do mato cuidando das ovelhas. Ele fala: traz esse. E quando Davi chega, a Bíblia diz que o Senhor fala para Samuel: é esse, pode ungir o rei de Israel, porque o Senhor olha o nosso coração. Eu quero te dizer nessa noite que apesar das dores da sua vida, mesmo em meio a essas dores, Deus nunca deixou de ver o seu coração. Nunca deixou de ver o seu coração e nunca deixou de querer promover a restauração necessária para você se tornar quem Deus quer que você se torne. Davi é esse cara que sofreu dores, ele foi perseguido. Davi viu seus filhos morrendo, ele viu Aminon abusar da sua filha Tamar, um irmão abusar de uma irmã. Ele viu Absalão matar Aminon porque tinha abusado de Tamar. Pensa na família de Davi. Ele viu Absalão se rebelar contra o trono dele e ser assassinado pelo comandante do exército dele. Essa é a história de Davi, o rei Davi. E o que a gente tira de lição sobre isso é que nem títulos e nem grandes feitos nos isentam dos intempéries da vida, das dificuldades. Davi foi um herói de guerra, gente. Ele matou Golias, mas nem isso o impediu. Estarmos na igreja não nos impede de passarmos por situações difíceis nas nossas vidas. E o nosso grande desafio é entender e conseguir enxergar Deus em meio a tudo isso. Porque Deus, Ele pode e deseja usar o sofrimento a nosso favor. Hebreus capítulo 5, verso 8 vai dizer o seguinte: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
a dor pode ser uma grande escola para nos forjar e nos fortalecer. E de forma pedagógica, eu vou mostrar aqui agora para você, com base na Clínica da Alma do Dr. Bruce Thompson e Barbara Thompson. Eles são fundadores da Escola de Aconselhamento da Universidade das Nações, na Jocum. É uma escola, Jocum é um centro de treinamento missionário interdenominacional, que tem mais de 170 países, e eles fundaram a Escola de Aconselhamento lá no Havaí, na Universidade das Nações, que é uma universidade cristã, de formação com caráter cristão. Eu tive a oportunidade de participar dessa clínica, não diretamente com o Dr. Bruce, né, mas com um dos ministros de lá, há mais de 29 anos atrás, e participei de outras durante umas semanas inteiras, né? A gente não vai entrar nesse nível, mas ali eu pude identificar muita coisa na minha vida. É muito engraçado, né? Porque quando eu fui fazer um curso de treinamento missionário, eu falei, caramba, vou aprender altas técnicas, eu vou para as nações, a teologia vai transbordar de mim. E eu descobri que a principal coisa ali que Deus queria fazer na minha vida era me curar. Porque se nós não formos curados e sarados, jamais viveremos a vida que Deus tem para nós. Jamais entregaremos plenamente aquilo que Deus tem. Entreguei minha vida para Jesus, vou ser salvo? Sim, mas às vezes vai viver uma vida, sabe, muito abaixo daquilo que Deus planejou para mim e para você. E ali eu entendi que a minha trajetória com Deus não era sobre chegar a algum lugar, mas me tornar a pessoa que Ele me criou para ser. E esse é o desejo para a sua vida, amém? Eu tenho certeza que esse é o desejo de Deus. Então juntos vamos entender alguns comportamentos que nos prendem aqui. Então eu quero que você olhe para isso e fale, pastor Marcos, eu passei por isso, e a vida seguiu, glória a Deus. Agora, identifico, vejo que estou travado em um ciclo da minha vida. Isso é algo que Deus quer começar a promover cura na minha e na sua vida a partir de hoje. Reflexos das feridas não curadas. A dor continuada e não tratada nos impede de enxergarmos as verdades de Deus para nós. Vivo em consequência da dor. Se eu estou ferido e essa ferida perdura na minha vida durante anos, eu começo a enxergar tudo sob a perspectiva dessa ferida. Se foi num relacionamento que eu fui ferido, qualquer relacionamento eu vejo a possibilidade de ser ferido. Então eu não quero mais me relacionar com ninguém. Se eu fui ferido dentro de uma igreja, eu não quero mais me envolver na igreja. Eu até vou, mas eu não vou chegar muito perto. Eu não vou me aproximar, não vou voltar a servir, porque eu já fui ferido nesse lugar. Percebe? Como a dor não tratada vai te travando, vai travando sua vida, vai te deixando uma pessoa cheia de ressalvas ao longo da sua vida. Porque essa dor continuada nos impede de enxergarmos o que Deus realmente tem para esse tempo da nossa vida. E isso leva a uma deformação da nossa verdadeira identidade. Se somos resolvidos, equilibrados, vemos a vida com esperança, sob a perspectiva de Deus, vemos com bons olhos. Uma pessoa saudável, uma pessoa que está resolvida consigo, ela tem esperança, ela tem perspectivas, ela não tem medo de se machucar novamente, ela sabe que isso faz parte da vida e que ela pode se levantar e continuar, e esse é o nosso desafio. Porém, feridos vem tudo a partir da dor, e toda ferida não resolvida produz dois comportamentos que nos afastam de Deus. Os dois comportamentos são rejeição e rebelião. Uma pessoa ferida, ou ele vai se rejeitar, ou ele vai se rebelar. Reflexos da rebelião e da rejeição. Eu vou falar sobre alguns. A nível emocional, o que essa rejeição, fruto de uma dor, provoca dentro de mim? E eu estou falando, sentimos dores, tive esses sentimentos, mas passaram. Passei por dores, e eles permanecem, precisam ser tratados. Reflexos da rejeição, nas emoções, uma tristeza profunda, uma pessoa sempre triste, autopiedade, sentimento de dó de si mesmo, sempre, é alguém que sempre se acha assim, sabe, o coitado da situação. Ódio, a pessoa chega a ter ódio de si mesmo, por se sentir tão desvalorizada. Apatia, depressão, no intelecto, sentimento de inferioridade, alguém que sempre se acha abaixo dos outros. Insegurança, uma pessoa que tem dificuldade de empreender nos projetos, nos sonhos, porque ela se sente sempre insegura. Fracasso, sentimento de fracasso, de culpa.
No espírito, fraqueza espiritual, essa pessoa não se desenvolve. Desânimo, desespero, inanição, ela tem um relacionamento com Deus perto do zero. Já na rebelião, então a rejeição, eu me escondo. Na rebelião eu vou para cima e falo, ninguém mais vai me machucar. Agora eu vou estar com a espada na mão, e se alguém chegar perto de mim, é ele que vai ser machucado. O que a rebelião produz nas emoções? Hostilidade, se torna a pessoa hostil, orgulhoso. A sofisticação toma conta dele, é uma forma de se proteger. No intelecto, um espírito de superioridade, competição, está sempre competindo, está sempre tentando provar para si mesmo que ele é melhor do que os outros. Ele não vai permitir mais que ninguém diga que ele não é melhor. Obstinação, não ensinável. No espírito, desilusão. Ele ficou desiludido com o evangelho, com Deus, com a vida. Ressentimento, amargura, crítica, extremamente crítico. A pessoa que, fruto da ferida, caminhou para a rebelião, ele vê defeito em tudo. Controle possessivo, se ele é uma figura de autoridade, altamente controlador, extremamente possessivo. Como consequência da rebelião e da rejeição, frutos de uma ferida, nos tornamos pessoas manipuladoras, adotamos um estilo de vida, às vezes até inconsciente, de manipulação, para tentar suprir ou mascarar uma dor que está dentro da gente. Ou seja, adotamos um comportamento adoecido. E existem 4 tipos de manipuladores. Os 2 primeiros são frutos da rejeição, e os 2 últimos são frutos da rebelião. Os 2 primeiros, rejeição, manipuladores passivos, sempre carentes de atenção, aceitação, tenta buscar aprovação. Ele tem a cor que o ambiente tem. Se todo mundo está falando bem, ele fala bem. Se está todo mundo falando mal, ele fala mal. Ele não vai desagradar ninguém, porque ele tem medo de ser rejeitado. Mais uma vez. Indiferente, também fruto da rejeição. O indiferente, ele costuma se isolar. Tudo é difícil para ele. Tudo é muito difícil. Não vale a pena tentar mais. Ele se isola. O fracasso é certo. Derrotista, ele não se importa mais com nada. Pode seguir. Agora, já para o lado da rebelião, qual tipo de manipulação, de comportamento manipulador que é desenvolvido? É o manipulador ativo, sempre certo. A culpa é sempre dos outros, muito crítico, quer sempre o controle, ele é impositivo. E o competitivo, também fruto da rebelião, tem que ser o melhor sempre, buscando sempre elogios, sempre se esforçando para fazer mais. Ele é um ativista nato. Eu não estou falando de personalidade aqui. Nós temos personalidades. Tem pessoas que são mais recolhidas, tem ouvida. Isso trava a nossa vida. Isso nos paralisa. Mas o diabo, a Bíblia vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Ele está aqui nessa noite. E a gente está jogando luz em tudo isso para que haja cura nesse lugar. O que fazer então? Nosso desafio a partir de hoje é nos posicionarmos, tendo como referencial o amor, o perdão e a graça de Deus, para assim destravar uma nova estação da nossa vida. Precisamos do mesmo espírito que houve em José. E eu tenho que fazer aqui uma pausa e falar de José. José é inspiração para a gente em relação à dor. Ele hoje eu quero colocar como um referencial aqui de pessoa. O nosso maior referencial sempre será Jesus. Ele é um homem de dores. Mas José é um cara que tinha tudo para ser um cara do Estado Islâmico, andar com granada assim, ó, na cintura, soltando bomba com um RK na mão, sabe, arrancando e jogando. Poxa, ele foi vendido pelos irmãos que tinham inveja dele, porque ele tinha uma promessa de Deus. Os irmãos dele jogaram ele num buraco, na cisterna. Eu sei que você já teve vontade de jogar o seu irmão num buraco, na cisterna, e vender para os egípcios, né? Mas a vontade passou. Mas os irmãos de José, quem tem uma família grande sabe disso.
Mas os irmãos de José fizeram isso com ele, jogaram José numa cisterna, falou: cara, a gente não aguenta esse cara, ele é o bonzão, vamos matar. E um falou: não, vamos jogar num buraco ali. Estava passando uma caravana de egípcios, ele foi vendido para os egípcios. Ele vai parar lá na casa de Potifar, lá no Egito. Ele serve, mas ele nunca perdeu a visão de Deus. Eu quero te dizer, mesmo em meio à dor, não deixe a dor tirar a sua visão do Senhor Jesus. Ele é a fonte da vida, mesmo em meio à dor. E José, lá na casa de Potifar, poxa, a Bíblia fala que ele era um cara de boa aparência, vistoso. José era um cara bonito e cheio da graça de Deus. E a mulher de Potifar se interessa por ele, e por ele adulterar com a mulher de Potifar, ela acusa ele de adultério. O cara primeiro é jogado pelos irmãos dentro de um buraco e vendido como escravo. Ele vai para a casa de um homem que ele não está fazendo nada de errado, a mulher acusa de adultério, e ele é jogado na prisão. Mas na prisão, José não perdeu a visão do amor, da graça e do favor de Deus. E lá a Bíblia vai dizer que ele servia, ele ajudava. Os carcereiros deixavam as chaves da prisão com José. E você sabe da história. Para resumir, eu preciso caminhar aqui. Faraó tem um sonho terrível um dia. Ninguém no Egito, os magos não sabiam interpretar. Via 7 vacas gordas se alimentando, e vinham 7 vacas magras, engoliam as gordas, e elas continuavam magras, e ninguém sabia interpretar. Então José vem, alguém fala lá, porque José tinha interpretado um sonho na cadeia. José vai lá, interpreta o sonho: o Senhor me deu a revelação, e fala: são 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E o faraó diz: quem há com a sabedoria e com o entendimento do alto como José? E coloca José como a figura de maior autoridade no Egito depois de Potifar. E quando vem os anos de seca, durante os anos de fartura, ele ajunta em celeiros, prepara, ajunta, ele dá o conselho para Faraó: ajunte durante os anos de abundância, para que a gente não pereça na terra nos anos de fome. E nos anos de fome, os irmãos de José vêm buscar comida no Egito, e José reconhece seus irmãos. E aí eles voltam para casa. José dá um jeito de fazer com que eles voltassem, colocou um objeto lá dentro, para simular que eles tinham roubado, e eles voltam novamente. Ele queria saber como é que estava o pai, mas por fim um dia, e você leia depois Gênesis capítulo 45, José fala: ei, manda os irmãos dele entrar e fala o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou José que vocês jogaram na cisterna. Eu sou José. E eles ficam espantados, e José diz: não espante o teu coração, não fiquem esmorecidos nem preocupados, porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus permitiu que eu chegasse ao Egito para a conservação da vida. Deus tinha um plano muito maior em relação à dor de José. Eu quero te dizer que a dor que você passou, que você está passando, ela não é para a morte, amém? A dor que você está passando, Deus quer restaurar. Os porquês, deixa eu te falar, um dia você pergunta para Ele: eu não sei nem metade dos porquês da minha vida, mas eu te garanto que Ele tem vida, e vida em abundância. E quando essa vida chegar e nos tratar e nos curar, nós vamos poder mostrar essa saúde para outras pessoas que passaram pelas mesmas feridas que nós passamos. Nós vamos ser agentes de restauração. Essa ferida, eu quero te dizer da parte de Deus, a ferida que você sofreu na sua vida não foi para a morte, foi para a preservação de outras vidas, para que a sua vida seja um testemunho daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa, amém? Você recebe essa palavra no seu coração? A gente precisa ter o espírito de José. José não deu lugar para a amargura, e você vai ver na história de José um pouco mais para frente, sabe o que acontece? José tem 2 filhos, e o nome do primeiro filho de José, ele põe o nome de Manassés. Sabe o que quer dizer Manassés? O Senhor me fez esquecer. E ele não esqueceu aqui, intelectualmente, ele esqueceu aqui, no coração, porque ele liberou os irmãos dele, porque ele entendeu que os planos de Deus eram muito mais altos que os planos dos seus irmãos, ou dele próprio. Ele entendeu que mesmo em meio à dor, aonde havia dor e morte, Deus promoveu vida e restauração. E o segundo filho de José se chama Efraim,
E Efraim quer dizer frutífero, duplamente frutífero. A lição que a gente tira, depois que você é curado e você consegue esquecer, a frutificação e a nova estação de Deus vem sobre as nossas vidas. E eu quero abençoar a sua vida, sua casa e sua família nessa noite. Que o Senhor te faça esquecer das suas dores, te curando, te sarando, te fazendo olhar para o alto e ver esses salmos que curam. E que você se torne frutífero na próxima estação da sua vida, segundo os planos e os projetos de Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Porque a cura vem antes da frutificação. Perdão é a palavra-chave, nos coloca no local exato que fomos criados para estar. Essa noite é uma noite de liberação de perdão. Nem tudo vai acontecer aqui nessa noite. Alguns de nós vão precisar fazer movimentos no decorrer dos próximos dias das nossas vidas, em direção a pessoas. E eu não quero que você ressuscite coisas que estavam já enterradas e resolvidas, mas aquilo que não está resolvido, precisa ser resolvido, e o tempo é hoje, e começa com liberação de perdão. O perdão vai te colocar no exato lugar que Deus te criou para estar. Você vai tirar um peso das tuas costas, e vai ficar livre para viver a vida que Deus tem para você. E a grande pergunta é: nós vamos utilizar a dor como uma oportunidade de crescimento e abrir espaço para que Deus construa uma nova história, ou nos permitiremos ficar presos para o resto das nossas vidas em uma experiência traumática? A verdadeira libertação, preste atenção, a verdadeira libertação, ela acontece quando nós decidimos lidar responsavelmente com nossa história, com aquilo que nos constrange e nos prende, quer sejam feridas ou quer sejam vergonhas da nossa vida. Por isso a dor não deve ser negada. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Por isso a dor não deve ser negada. Mas ela também, por quê? Porque a negação, a dor, impede que Deus acesse a nossa alma e promova a restauração que Ele tem planejado para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Por outro lado, não supervalorize a dor, porque a valorização da dor gera paralisia. Se você focar só na sua dor, se você focar nisso, ela vai drenar seu ânimo, seus sonhos, seu futuro, além de criar raízes de amargura dentro do teu coração, contaminando não só você, mas muitos ao seu redor. Pessoas saudáveis exalam vida, já pessoas adoecidas na alma contaminam com palavras e atitudes. Já ficou perto de alguém amargurado? Gente, ontem eu encontrei uma pessoa e o histórico dela, assim, nesse sentido, por todos os lugares onde ela passou, ela teve problemas. E eu encontrei com essa pessoa por 3 minutos. Em 3 minutos ela conseguiu reclamar de 4 contextos da vida dela. Será que tem uma raiz de amargura nessa pessoa? O texto bíblico diz em Hebreus 12, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. Precisamos abrir as janelas da nossa alma, permitindo que a luz de Deus traga vida e esperança. E essa noite, hoje à noite, 7 de setembro de 2025, é uma noite de reconhecimento, perdão e libertação. Diga comigo: reconhecimento, perdão e libertação. Segundo ponto da mensagem: levante altares de oração, adoração e sacrifício, de busca de transformação. Ele fala: Senhor, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi era um homem que tinha altares com Deus. Ninguém, diga comigo, ninguém pode impedir o fluxo de vida que nos acompanha quando nós levantamos altares secretos com Deus. Ninguém, não existe inferno, diabo, dor, nada que possa impedir que a vida de Deus
transforme nossas vidas e transforme ao nosso redor quando nós levantamos altares em Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque antes de adorar como rei, publicamente, Davi adorava em secreto, enquanto cuidava dos rebanhos de seu pai. Ele adorava a Deus quando ninguém estava vendo. Ele não adorava só em cima do altar, ele adorava lá no escondido lá, do quarto dele, da vida dele, do secreto dele. E Deus não despreza os nossos altares construídos com ele, jamais desprezará, porque é no secreto que desenvolvemos a força de caráter necessário para seguir mesmo em meio às dores. Eu vou repetir, é no secreto que nós desenvolvemos a força de caráter, sendo iluminados por Deus, para seguir mesmo em meio às dores. Lá nós nos despimos, nos desarmamos, e a presença de Deus nos alcança, nos envolve e nos sara. Salmo 51:17 vai dizer: sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite com toda certeza, Deus não vai desprezar o teu coração quebrantado e rendido na presença dele. Vai vir cura em um novo tempo sobre você, amém? Vai vir cura em um novo tempo sobre tua família, sobre a tua posteridade. O ciclo da cura o ciclo da dor vai se encerrar na sua vida. Ele não vai passar para a próxima geração. A próxima geração da minha e da sua vida vai ser conhecida como Manassés: Deus me fez esquecer. E como Efraim: Deus me deu frutos em dobro, além do que eu imaginava. Eu abençoo sua casa, para que sua casa seja frutífera, para que o seu casamento seja frutífero, para que os seus filhos sejam frutíferos, e o único eco que tem através da sua vida seja o eco da vida e da restauração de Deus. Ele quer promover isso nas nossas vidas, Ele quer fazer isso. Hoje é tempo de restaurarmos nossos altares com Deus. Como é que está o seu altar com Deus? Está lá mais ou menos? Está meio empoeirado? É mais fácil, né, gente? Esse altar aqui já está pronto, é mais fácil subir aqui. Para mim é mais fácil. O desafio é quando ninguém está vendo. O desafio é ir buscar nele, todos os dias, na segunda, na terça, na quinta, no sábado, quando ninguém está vendo. Mas é esse que vai produzir um eco de vida na minha e na sua vida. E em último lugar, reafirme e proclame quem Deus é na sua vida. No final do Salmo 13, Davi vai dizer: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Davi estava dizendo, mesmo em meio às lutas, eu confio em ti, Senhor. A.W. Tozer disse: o que você conhece e acredita sobre Deus, o que você conhece, a experiência que você tem de Deus na sua vida, vai determinar o seu destino, vai determinar como você vai viver os dias da sua vida, vai determinar como você vai lidar com as dores da sua vida. Se você sabe que Deus é um Deus restaurador, você vai abrir o seu coração para a restauração e vai crer, vai confiar na benignidade do Senhor. E como Davi, você vai dizer: eu ainda vou cantar, depois desses dias de dor eu vou cantar e vou celebrar o Senhor. Nós precisamos de uma revelação nova de Deus, da bondade, do cuidado. Deus quer, a pessoa mais interessada em nos ver vivendo a vida que Ele projetou é Ele, não é você, não é o pastor Felipe, não é uma igreja, não é para isso. Quem conhece a Deus é capaz de celebrar antecipadamente o favor, o cuidado de Deus. É isso que Davi faz. E hoje eu te convido para reconhecer, perdoar, levantar altares e começar a celebrar o favor de Deus, porque Ele quer alcançar nossas vidas. Ele é a pessoa mais interessada em nos ver saudáveis e vivendo a vida que Ele tem. A situação pode estar ruim, mas Ele continua sendo bom. Pode estar doendo aqui, mas Ele é o médico dos médicos. Ele abre a ferida e Ele liga a ferida. Ele derrama
do bálsamo dele. Eu falava com o pastor Jairo leu o texto de Isaías 53, e era o texto que Deus tinha colocado no meu coração para encerrar, e eu quero te pedir para ficar de pé, e eu quero ler mais uma vez esse texto. Isaías 53. Ele era desprezado, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto. Esse é Jesus, é o profeta Isaías falando de Jesus. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa noite é uma noite de restauração nesse lugar, aqui na Batista Alicerce, amém? Restauração para mim e para a sua vida. Existe uma jornada que Deus anseia, que Deus deseja. Deixa eu te falar, se te quebraram, tem alguém aqui que é capaz de te restaurar nessa noite, e que vem tentando, e que vem nesse processo, mas a gente hoje precisa ir mais fundo, reconhecer, não negar, não supervalorizar. Mas Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é a luz do mundo, a luz do mundo, o Deus Emanuel, Deus conosco. Ei, Ele é contigo, Ele é Emanuel, Deus conosco. Todos temos as nossas histórias aqui, todos temos, familiarmente, ministerialmente, de forma conjugal, com os filhos, mas Ele está aqui nessa noite, e a minha oração é que o Espírito que houve em José venha sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite, o Espírito restaurador, de perdão, de reconciliação, e você possa sair desse lugar dizendo: não foi para a morte que Deus permitiu isso, foi para a preservação da vida. Você será um canal de restauração na vida de outras pessoas. Você já é assim que Deus me vê e Deus te vê, como um canal de restauração. Mas hoje a gente tem que entregar, hoje a gente tem que renunciar, a gente tem que liberar o perdão para ir para o exato lugar que Deus nos criou. E eu queria te convidar, eu não faço isso usualmente, eu sou um cara muito reservado, mas eu queria te convidar, eu queria orar por você. Se você entende, olhou para esse espelho e falou: pastor Marcos, eu tenho dores, tem dores não resolvidas aqui, eu vejo que eu estou parado num ciclo, eu queria te convidar aqui na frente, eu queria orar por você. Não vai ser a sua oração que vai mudar, não, é Jesus. Mas a Bíblia fala que tudo que dois de vós concordardes na terra, será concordado no céu. O que você ligar aqui na terra, vai ser ligado. Eu quero unir a minha fé à sua, e quero orar por você. Esqueça quem está do seu lado, esqueça quem está atrás, na frente, esqueça o cônjuge, o marido, e se você quiser, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Se você falar: não, eu prefiro ficar no meu lugar, eu vou ficar. Mas se você quiser, venha, tenha liberdade, sabe? É se despir, é como o Salmo 51 diz: a um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. É largarmos nossas máscaras, sabe? Nossos títulos, nossas impressões, sabe? Aquilo que queremos mostrar para os outros. Deus não precisa disso, Ele vê o nosso coração. E se você ficar no seu lugar, a gente vai orar aqui, enquanto vamos adorar, o Ministério de Louvor vai estar adorando e conduzindo a presença de Deus aqui, e a gente vai ter um tempo de oração aqui. E se você quiser ficar no seu lugar, de forma pessoal, ore aí no seu lugar, sabe? Vá diante de Deus, levante um altar nessa noite, um altar onde precisa ser sacrificados sentimentos, onde o perdão precisa ser colocado em cima dele, para liberação. Amém? Vamos adorar.